Bom, olá a todas e todos. É um prazer tê-los aqui, né? E especialmente o pessoal do Banco da Amazônia, né? Na presença do Luiz Lourenço, o gerente executivo, né? Que conseguiu fazer essa mobilização junto a vocês. E eu estou aqui para apresentar para vocês o projeto Bem Diverso, né? Isso é uma parceria entre a Embrapa, o PNUD e o GEF. Eu sou Anderson Sevilha, sou pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e coordenador nacional desse projeto. Esse projeto ele atua nos 3 biomas, né? São 6 territórios da cidadania, 2 na Amazônia, né? Na região do Marajó e do Acre, 2 no Cerrado, né? Na região do Médio Mearim e do norte de Minas, e nos 2 territórios da Caatinga, né? Em Sobral e no Médio São Francisco. Esse projeto ele tem por objetivo promover a conservação da biodiversidade pelo seu uso sustentável. E, dentro desse processo, a gente parte da premissa que as unidades de conservação que nós temos hoje, elas não são suficientemente grandes, né, em tamanho e em quantidade, para poder manter toda a diversidade biológica que nós temos dentro desses ambientes, né? E para isso se faz necessário que a gente agregue outras áreas, né, ao processo de conservação. E quando a gente fala disso, nós estamos pensando principalmente nessas áreas, né, que são manejadas pelos agricultores e agricultoras familiares ou extrativistas dentro do processo. E para isso a gente precisa ter em mente que a atividade desses agroextrativistas, né, ela não consiste de uma única ação ou uma única atividade, mas na verdade de um conjunto de atividades que estão inseridas, né, dentro dos próprios processos, né, da agricultura até o do extrativismo. Quando a gente está falando disso, a gente está pensando, né, que esses agroextrativistas eles têm que entender, né, de técnicas de manejo, de conservação, de restauração, de processamento de produtos, eles precisam entender de comercialização, eles têm que entender de políticas públicas, eles têm que entender de acesso a crédito. E a grande pergunta é, como que esses agroextrativistas, né, eles podem ser experts, né, em todas essas áreas de formação, né? Ainda mais se a gente considerar um mundo globalizado onde, né, serviços ambientais, bioeconomia, rastreabilidade, certificação de produtos, conservação de biodiversidade, mudanças climáticas, elas passam a fazer parte também desse dicionário de conhecimentos, né, que esses agroextrativistas eles precisam ter, né? E a gente conhecendo o processo de formação a qual eles estão sujeitos, né, será que essa capacidade de dominar todos esses sistemas, né, ela representa, né, toda a sua potencialidade, né, e de relegar isso para os extensionistas, né? Será que os extensionistas, né, a gente conhecendo também o processo de formação, eles teriam, né, essa capacidade de trabalhar, né, com todos esses temas ao mesmo tempo? Então, é nesse sentido que o projeto ele vem desenhado, né, dentro desses eixos, num processo, né, de formação de pessoal, de desenvolvimento das capacidades locais, né, pensando nas comunidades, pensando nos jovens, pensando nas mulheres que fazem parte desses processos, pensando nos técnicos, nos extensionistas, né, é que a gente vem trabalhando com esse conceito de desenvolvimento dessas capacidades dentro desses eixos, para que a gente consiga, né, aumentar a geração de renda, aumentar a questão de produção dentro desses sistemas, né? Então, basicamente, a gente começa, né, pela conservação, manejo e restauração das espécies e desses agroecossistemas, onde a gente busca, dentro dessas áreas, né, gerar serviços ambientais, gerar serviços ecossistêmicos, manter, né, a autorregeneração das espécies que são utilizadas por essas populações, por essas comunidades, mantendo, né, também a população das espécies, né, da fauna que estão associadas e são provedoras, né, contribuem dentro do processo de serviços, né, de manutenção e formação, né, e de serviços ecossistêmicos, para que a gente consiga ter um produto, né, a partir da exploração desses ambientes, a gente ter um produto que venha com uma qualidade, um valor agregado a esse produto, né, de qualidade ambiental, que pode ser, né, utilizado diretamente na comercialização in natura desses produtos, né, ou então para eles entrarem dentro de uma cadeia, né, de processamento, dentro de um processo de agroindustrialização, onde a gente vem, né, desenvolvendo todo um trabalho em relação à questão da internalização de boas práticas, desenvolvimento de produtos e processos, para que esses produtos eles tenham agora, além do valor ambiental, também um valor sanitário e um valor nutricional agregado, né, para que a gente consiga colocar e inserir esses produtos dentro do mercado.
E aqui nós estamos pensando no mercado institucional, estamos pensando no mercado convencional, né, na inserção desses produtos nessas cadeias de circuitos curtos, né, desde das feiras locais até nos mercados mais regionalizados, nacionais e também internacionais. A gente vê também dentro de um processo desse, né, essa cadeia ela é alimentada e ela é fomentada pelas políticas públicas, né, então a gente vem todo um trabalho, né, de conhecimento dessas políticas públicas para poder levar, fazer com que essas políticas públicas elas cheguem, né, aos beneficiários e também em relação à questão do acesso ao crédito. E aqui trabalhando principalmente, né, para que esse crédito ele consiga fomentar e promover o desenvolvimento sustentável dentro dessas áreas. Os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, eles estão, né, focados principalmente em atividades presenciais, onde a gente trabalha com todas essas questões, né, e também agora com a Covid em relação aos trabalhos virtuais, né? Então, isso aqui é uma experiência nova para a gente também, com toda a dificuldade né, enfrentando toda a dificuldade que as comunidades têm em relação à questão de acesso à internet, mesmo acesso à energia elétrica, né? Mas a gente vem contornando esses processos e aqui a gente vem trabalhando principalmente na formação, né, desses centros de referência, né, de manejo, de restauração e de convivência, né, com as condições onde essas comunidades elas se encontram, né, e também trabalhando junto às escolas famílias agrícolas, né, as EFAs. Né? Então, esses dois são espaços, né, esses dois ambientes eles são espaços de formação que nós utilizamos para treinamento desses técnicos, desses agricultores e desses filhos e filhas de agricultores, né, que estão inseridos dentro do sistema. Quando nós falamos de conservação e manejo de espécies e agrossistemas, a gente, né, basicamente nós estamos falando, né, do mapeamento desses locais, né, para a gente poder entender onde estão os frutos, o mapeamento para a coleta de frutos e sementes, da ocorrência das espécies, da produtividade que existe, né, dentro desses ambientes, o mapeamento das próprias comunidades, né, e dos impactos, né, que esses ambientes eles estão associados. Né? Quando a gente fala de monitoramento de espécies, a gente não está falando única e exclusivamente em relação às boas práticas, né, de manejo dessas espécies, mas também do monitoramento participativo dessas espécies, da espacialização da produtividade, da terminação, né, dos níveis sustentáveis de extrativismo e da produção e produtividade dentro desses ambientes, né, além do próprio manejo, né, propriamente dito. Né, isso sempre pensando nas técnicas de manejo de mínimo impacto. Né. Quando a gente fala, né, desses ambientes, a gente também está incluindo, né, os sistemas agroflorestais, e aqui trabalhando não só com as espécies-alvo, mas também incorporando dentro desses sistemas espécies ameaçadas para que a gente consiga, né, além dos produtos que vão ser utilizados, né, no processo de processamento, de comercialização, mas também a reintrodução das espécies ameaçadas dentro desses ambientes. Né? Quando a gente fala de restauração, essas são as áreas, né, que nós encontramos dentro desses ambientes. Então, é o entendimento de quais são esses processos de regeneração e a facilitação da restauração dessas áreas para a produção desses serviços ambientais dentro desses sistemas. Né? Bom, uma vez que a gente tenha, né, esse trabalho todo, esse é o pacote, né, de qualidade ambiental, né, e social e cultural que estão associados a esses produtos que a gente internaliza agora, né, dentro do que a gente está chamando dessa cadeia, né, de agroindustrialização. E aqui a gente vem trabalhando principalmente com a questão da internalização dessas boas práticas. Né? Não é só trabalhar as boas práticas de fabricação, né, mas é fazer com que essas boas práticas elas sejam internalizadas. E para isso, né, a gente trabalha junto a essas unidades de processamento de produtos, né, as questões de legislação e normas que regem esse processo, a documentação necessária que existe, né, para que a gente consiga, por exemplo, a rastreabilidade de produtos dentro dessas áreas, trabalhando aspectos relacionados à microbiologia dos alimentos, que é aí que é o entendimento, né, da importância dessas boas práticas de higiene, sanitização, trabalhando a questão de rótulos e rotulagem, até mesmo o processo de auto-auditoria, né, para que aí a gente garanta, né, que todo o trabalho executado dentro dessas unidades elas estejam em conformidade com as normas e para que a gente consiga, né, obter esses produtos com a qualidade sanitária
e a qualidade nutricional que a gente busca desses produtos. Esses também são espaços onde a gente vem desenvolvendo novos produtos, a gente vem trabalhando na questão da melhoria de processos, a gente vem desenvolvendo novos equipamentos, melhorando os equipamentos existentes e trabalhando essas questões que são associadas a esses produtos também e a esses produtores, né? É a questão de água e de saneamento, do tratamento dessa água de saneamento, é a questão da doença de Chagas, por exemplo, em relação ao próprio açaí, né, desenvolvendo, né, equipamentos simples que são utilizados pelos próprios extrativistas no processamento dos produtos, né, do próprio açaí para consumo, né, e com isso minimizando a contaminação por Chagas, né, e trabalhando também a questão de energias renováveis dentro desse processo, né. E, por fim, né, dentro desse processo de agroindustrialização, são os estudos específicos, né, em relação às cadeias produtivas, para que a gente entenda, né, de onde vem essa produção até a sua comercialização. E, com isso, levar esse conhecimento, né, todo desenvolvido junto com os produtores e junto com os técnicos, né. Uma vez que esse produto venha com esse valor agregado, né, então nós estamos falando aí de qualidade ambiental, nós estamos falando de qualidade nutricional, qualidade sanitária, né, a gente faz todo um mapeamento em relação ao que existe hoje, né, de disponibilidade de compra dentro dos mercados institucionais. A gente trabalha também, né, na inserção desses produtos dentro das feiras, dos mercados locais, né, em mercados regionalizados, isso via centrais de comercialização que foram fomentadas ou criadas dentro do âmbito do próprio projeto, né, para que esses produtos eles possam circular, né, entre esses biomas, e também para que a gente consiga, né, a partir disso, né, fazer com que esse mercado, né, institucional, mesmo o mercado convencional, eles passem a conhecer os produtos produzidos por esses agricultores e, ao mesmo tempo, levar essas informações para fazer com que esses produtores eles consigam entender as demandas que existem em relação a esses mercados, para que a gente consiga inserir esses produtos. E isso tudo a gente vem fazendo por meio dessas rodas de negócio, onde esses produtos, e aqui a gente se utiliza da gastronomia para isso, né, no preparo desses produtos, na apresentação desses produtos, né, para esse mercado, e com isso a gente tem conseguido fechar contratos aí até de R$1 milhão, né, no somatório do desenvolvimento desse projeto, né. Quando a gente fala de acesso a crédito, né, nós estamos falando não só do crédito, aí que uma parceria entre o Projeto Bem Diverso e o Instituto Conexus, a gente vem trabalhando no processo de formação desses agentes de crédito, para que, além do crédito, né, eles trabalhem também junto aos produtores, junto a essas cooperativas, né, um plano de negócios, né, para aquele empreendimento específico, né, para que ele leve essas tecnologias que foram desenvolvidas dentro do projeto, ele tenha conhecimento disso e leve essas tecnologias também para um processo de acompanhamento e de monitoramento, né, da atividade de crédito, e principalmente que trabalhe essa questão da educação financeira junto a esses produtores, né, e com isso poder acessar esses créditos, né, que estão disponíveis, né, pelos bancos, no caso aqui o Banco da Amazônia. Paralelamente, a gente também vem oferecendo subsídios, né, que podem e são utilizados pelo próprio banco, né, por exemplo, em relação à questão de produtividade, né, do mapeamento dessas produtividades, dos custos de produção desses sistemas, e até mesmo nesse processo do mapeamento dos sistemas produtivos, eles são utilizados diretamente nessa relação com o próprio banco, né, na cessão de crédito. E, por fim, as políticas públicas, né? E aqui a gente trabalha com duas linhas, basicamente, né? Uma são dando, né, com os resultados do projeto, a gente dando subsídios, né, para a criação de novas políticas, ou então para a melhoria daquelas políticas públicas que estão existentes, e, por outro lado, mapeando essas políticas, né, para que a gente consiga, né, fazer com que esses agricultores, com que esses extrativistas, eles consigam acessar, porque muitas vezes as políticas públicas elas são existentes, elas estão presentes dentro desses territórios, mas elas não são acessadas pela falta de conhecimento que existe em relação a essas próprias políticas. Então, esse é um trabalho que a gente vem também desenvolvendo ao longo da execução desse projeto. E aí são 4 anos, né, que nós estamos trabalhando no desenvolvimento dessas ações dentro desses eixos, né? E agora, finalmente, esse aqui é o que está saindo do forno agora, né? São um trabalho que nós estamos fazendo junto a esses centros de referência, junto às escolas famílias agrícolas,
lembrando que esses são os passos, né, os espaços de formação que nós temos dentro do projeto, para trabalhar, por exemplo, essa questão da gestão da produção. Isso é de fundamental importância quando a gente pensa na questão, por exemplo, da inclusão digital desses agroextrativistas, né? E, para isso, eles precisam ter a gestão do seu, né, da sua própria atividade em mãos, né? Onde ele vai manejar a questão financeira, onde ele maneja, né, a questão de produtividade, quando que essa produtividade, quanto que esses produtos vão estar disponíveis, né? Então, esse gerenciamento, né, desse aplicativo, ele faz isso, e aqui a gente aproveitando, né, a inserção desses jovens que vêm dessas escolas famílias agrícolas para trabalhar no desenvolvimento, né, e na aplicação dessas ferramentas, para que a gente consiga, né, a partir disso, inserir dentro de uma plataforma digital, né, uma plataforma digital de comercialização, que ela pode ser utilizada pelos próprios mercados para saber aonde que estão esses produtos, quando que esses produtos estarão disponíveis, mesmo para os bancos, né, em relação à questão de produtividade e das garantias, né, que são exigidas em relação ao próprio crédito, né, e até mesmo para os governos em relação às políticas públicas. E, por fim, é o que nós estamos chamando agora das roças solares, né? A formação dentro desses centros de referência, a gente tem unidades de produção de energia de até 1 megawatt, né? Então isso é suficiente para alimentar 1.500 residências, por exemplo, mas nesses ambientes a gente trabalhar a questão da construção, da manutenção desses sistemas e também do dimensionamento desses sistemas para a gente poder colocar essa energia dentro do grid ou trabalhar mesmo fora do grid de transmissão de energia, para que a gente consiga, né, com essa quantidade de energia produzida, a gente consegue, né, gerar, né, energia para mover todas as atividades agrícolas que estão, né, ou extrativistas que estão dentro desses ambientes, as unidades de processamento, né, pensando inclusive no transporte, né, que estão condicionados dentro dessas áreas, com barcos solares dentro desse processo, para que a gente consiga levar esses produtos, né, para os grandes centros ou até mesmo a própria energia gerada dentro desses ambientes instalados aí. Então, esse é o trabalho do projeto, né? Nesse eixo, né, são 4 anos que a gente vem, né, trabalhando nesse sentido, né, tendo resultados em relação à questão de aumento de renda, né? Hoje, em média, a gente tem um aumento de renda de 30%, em relação aos produtos, né, de modo geral, que a gente vem trabalhando, junto a esses, né, em todos os territórios, uma média de aumento de produtividade em torno de 40%, né, e aí, e o pessoal agora que vem a seguir, eles vão fazer um detalhamento um pouco maior em relação a isso. Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso, muito obrigado,